A humanidade foi capaz de evoluir para outros planetas. Desde então criaram uma nova raça de humanos que possuem uma super altura e expectativa de vida incrivelmente longa. Enquanto os habitantes originais que ainda vivem na Terra agora enfrentam uma expectativa de vida de apenas 40 anos, o protagonista é um desses nativos da Terra e não parece nada preocupado de só poder viver 40 anos. A história começa com um homem fazendo um discurso para um grupo de pessoas. Ele avisa a todos que em alguns dias a princesa Vei chegará ao posto avançado número 11.361 para assumir o cargo de chefe da estação. Sendo assim, a lei imperial define que todos os 14.000 habitantes presentes na estação ficarão sob o comando da princesa Vei. O homem de terno branco enfatiza a importância de se tornar um cidadão diretamente ligado à família real. É uma oportunidade muito rara mesmo em toda a Federação Galáctica. Nesse momento, uma pequena mão se levanta da multidão interrompendo o oficial. O homem, visivelmente irritado, se vira para a multidão e pergunta quem o interrompeu. Um pequeno garoto de uniforme azul se apresenta como Wang Xiaofeng, um engenheiro mecânico sênior do Departamento de Engenharia de Armas. O oficial se aproxima de Wang e questiona como um anão acabou no posto avançado. Nosso protagonista responde ao oficial que ele tem 1,80 m de altura. Ele acrescenta que na Terra isso não é considerado baixo. O homem então pergunta o que um terráqueo tem a relatar. Wang informa que as reservas de munição dos postos avançados estão criticamente baixas, então precisa de reforço para garantir a segurança durante a nomeação da princesa Vei. Nesse momento o oficial se aproxima do protagonista perguntando quando os assuntos do departamento de suprimentos se tornaram assunto de um anão do departamento de engenharia de artilharia. Wang tenta responder e é rapidamente silenciado. O oficial, ainda olhando para ele com desdém, diz que a partir do dia seguinte ele será transferido para a equipe de manutenção básica. O homem acrescenta que não quer vê-lo novamente. O protagonista apenas observa enquanto o oficial se afasta. Em seguida, o homem comenta que o departamento de RH está cada vez mais fora de controle. De repente, uma mulher se aproxima dele dizendo que chegou um novo relatório da linha de frente. O oficial pede que ela diga o que está acontecendo. A mulher relata que outro posto avançado a 12 anos-luz de distância foi atacado pela raça Shinglong. Ela então pergunta se eles não devem fazer algo para se preparar. O oficial lembra que a raça Shinglong é aquela gangue que vagueia pelo universo caçando formas de vida avançadas. Ele então tranquiliza a mulher dizendo que não há necessidade de se preocupar, até porque dentro de 12 anos-luz tem 8 postos avançados até chegar a eles. Então não é a vez deles se preocuparem. O oficial deixa claro que a principal tarefa no momento é garantir que a cerimônia de nomeação da princesa ocorra sem problemas. A assistente entende e o homem ordena que ela isole essa informação para que não chegue aos ouvidos da princesa e cause problemas desnecessários. Enquanto isso, na equipe de manutenção básica, nosso pequeno protagonista de 1,80 m já está em seu novo uniforme. Ele caminha por um corredor quando de repente esbarra em algo e caiu no chão. Um jovem em um uniforme azul pede desculpas a Wang por não vê-lo, justificando que ele é muito baixo. Logo alguns indivíduos se aproximam e alguém comenta que a equipe de manutenção está cheia de novatos com mais de 2,5 m de altura, então avisa Wang para ter cuidado e não ser esmagado. As pessoas ao redor do prota começam a tirar sarro dele por ser um habitante da Terra. Outro comenta que é nojento estar no mesmo time que um anão terráqueo. Alguém diz a Wang para voltar para a Terra porque esse não é seu lugar. Nosso protagonista apenas ignora os comentários e caminha em direção à porta do dormitório. Ele abre a porta aliviado por finalmente estar em seu próprio espaço. O quarto é uma bagunça completa e Wang se lembra de quando pediu a seus pais para voltar para a Terra, alegando que sentia falta, mas seu pai, segurando uma faca, o repreendeu dizendo que ele só poderia voltar depois de completar as tarefas. Enquanto isso acontecia, a mãe do nosso herói tentou acalmá-lo. Nesse momento, Wang segura um bloco de notas onde tinha as tarefas escritas por seu pai. Ele não podia voltar para a Terra antes de casar, ter 10 filhos, fazer 100 amigos e comprar uma casa grande com pelo menos 1.000 metros quadrados. No final da lista há um aviso. O pai diz que considerará como se não tivesse filho se Wang não puder realizar nenhuma das tarefas. Nosso herói olha para a lista desanimado e diz que parece que não há como voltar para a Terra. Alguns dias depois, uma multidão se reúne na área de estacionamento do posto avançado. Alguém grita que a princesa está chegando enquanto a multidão aplaude. Uma princesa linda com cabelos prateados e uma roupa roxa desembarca da nave espacial. Vei observa a multidão dando-lhe as boas-vindas com entusiasmo e declarando apoio à sua liderança. A princesa agradece a todos pelo apoio e caminha por um tapete vermelho acompanhada por um homem alto de cabelos loiros. Ele é apresentado como um
Cavaleiro real chamado Like, a princesa Veivei se dirige à multidão orgulhosa e se apresenta como a princesa 133 do Império Galáctico. Na multidão, duas pessoas comentam sobre a princesa. Um parece impressionado por ela ser a nova chefe da estação e o outro declara seu apoio contínuo a ela. A princesa satisfeita diz que finalmente a partir desse dia ela tem seu próprio território e súditos. Veivei era considerada uma princesa ilegítima, mas hoje se tornou uma das poucas membros da realeza com poder real. A princesa acha que, embora o posto avançado seja um pouco remoto, o distrito é rico em recursos minerais, o que significa muito lucro. A princesa agora, com uma pitada de arrogância, ordena que os plebeus trabalhem duro para garantir o trono para ela. Like avisa que este lugar não é como a capital imperial e pede que ela tenha cuidado com suas palavras e ações. A princesa responde irritada que já sabe e ele não precisa lembrá-lo o tempo todo. De repente a garota tropeça em algo no chão e cai. Like se ajoelha ao lado da princesa e pergunta se ela está bem. Ela se preocupa se alguém testemunhou a queda e reclama que doeu muito. Então a garota logo percebe que tropeçou numa bolsa e pergunta quem deixou aquele lixo no corredor. Like diz que se não estiver enganado, o culpado por trás da queda da princesa deve ser esse cara. Nesse momento a garota observa Wang, que está de costas com o cofrinho de fora e guardando suas ferramentas no armário. Veivei ainda irritada com a queda reclama que o posto avançado deveria ser preenchido com elites. Então ela pergunta se esse cara também é um membro do posto avançado. Like observa a estatura de Wang e presume que ele deve ser um terráqueo primitivo. A princesa Veivei se aproxima de Wang e o chama de baixinho. O protagonista, segurando uma ferramenta na mão, se vira para a princesa e pergunta se ela precisa de alguma coisa. Veivei olha para ele de cima a baixo e fica encantado com a beleza do nosso garoto. Ela aponta para uma mochila no chão e pergunta se é dele. Ele confirma. Veivei logo o acusa de ser o causador da queda dela e exige saber como ele vai compensá-la. Nosso protagonista entra em pânico e pede desculpas, afirmando que não era sua intenção. A princesa, com uma expressão travessa, diz que é claro que ela pode considerar perdoar, mas para isso ele tem que mostrar alguma sinceridade. Wang pergunta confuso o que ela quer dizer com sinceridade, mas logo entende a situação e pede para esperar um momento. A princesa Veivei cruza os braços e observa a atitude de Wang. Ela pensa que usar sua posição para pedir favores é um truque que nunca falha. Nesse momento o protagonista se levanta e entrega um cartão à princesa. Veivei pega o cartão e pergunta o que é. Nosso herói, com os olhos fechados e as mãos entrelaçadas, explica que é um cupom para a segunda cafeteria. Ele acrescenta que pode ser trocado por um luxuoso marisco. Em seguida revela que está guardando esse voucher há muito tempo e não teve coragem de usá-lo. A princesa olha para ele incrédula e pergunta se ele está brincando com ela. Ela argumenta que qualquer um que vá para o posto avançado deve ser no mínimo de uma família nobre de algum planeta e ter pelo menos algumas moedas de 100 estrelas. Então a princesa exige 200.000 moedas estelares. Wang explica que passou nos exames recentemente e todo o seu dinheiro foi para pagar empréstimos estudantis. Ele lamenta tristemente que só tem 200 moedas estelares restantes. A princesa, chocada, se pergunta como alguém pode ser tão pobre. Nesse momento, duas pessoas à distância observam a cena e reconhecem a princesa Veivei. Eles a elogiam por sua beleza. Like avisa a princesa que não é bom para sua reputação começar a intimidar os funcionários da estação. Ela responde em voz alta afirmando que já sabe. Então a princesa sorri e diz a Wang que estava apenas brincando com ele. Ela o elogia falando que é impressionante que alguém tão jovem tenha se tornado engenheiro mecânico. Wang admite que a piada o assustou. A princesa, ainda sorrindo, declara que daquele dia em diante eles são amigos e se despede. Ela ainda diz a Wang que se ele precisar de alguma coisa pode contatá-la a qualquer momento. O protagonista concorda alegremente e comenta como a princesa é gentil. De repente um grupo de pessoas olha para Wang com raiva. Uma das mulheres o repreende dizendo que a princesa é uma nobre real com uma expectativa de vida de mais de 1000 anos, então não há como ela se associar a uma classe baixa como ele. O outro diz que Wang precisa aprender o que é autoconsciência. Nosso herói fica envergonhado enquanto a multidão continua a olhar para ele. É impressionante o quão pequeno nosso herói é comparado ao resto da equipe. A cena muda para a princesa Veivei, que agora está sozinha em uma sala de estar. Ela soca um ursinho de pelúcia furiosamente e reclama dizendo que ensinará uma lição se vê aquele baixinho novamente. De repente o oficial entra na sala de estar. Ele se dirige à princesa como Sua Alteza e pergunta o que há de errado. A garota rapidamente o cumprimenta e pergunta ao vice-chefe por que ele está aqui. O homem explica que um portal foi descoberto perto do posto avançado. Agora um grande número de
Shinglong está emergindo dele e avançando rapidamente em direção a eles. O oficial garante à princesa que já preparou tudo e implora que ela evacue imediatamente para sua segurança. Wei Wei afirma que a tripulação da estação está lutando para defender as fronteiras do Império e ela como princesa não pode abandoná-los. Além disso, o posto avançado 11.361 possui o equipamento de defesa espacial mais avançado do Império no nível de uma fortaleza espacial, então não há lugar mais seguro nos sistemas estelares próximos. A princesa declara que vai ficar enfrentar o Shinlong ao lado da tripulação da estação. O oficial é contra a decisão da princesa. Minutos depois ele retorna à sala de comando e se desespera ao perceber que a gangue usou um portal para alcançá-los diretamente. Um dos agentes relata que um grande número de formas de vida gigantescas estão se aproximando, e o número continua a aumentar rapidamente. O outro chocado anuncia que o número ultrapassou 1000 e continua a subir. De repente um dos agentes os alerta para a detecção de um alvo de alto risco suspeito de ser o rei Shinglong. O oficial incrédulo começa a andar de um lado para o outro, comentando que até o rei apareceu e que o alvo é muito claro. Então ele chega a uma conclusão: o clã Shinlong deve estar atrás da princesa. Provavelmente eles estão procurando por um membro da realeza solitário. Para eles o poder estelar possuído pela realeza é uma atração fatal e irresistível. O oficial lembra que quando este posto avançado foi estabelecido ele tinha o sistema de defesa espacial em nível de fortaleza mais completo do Império, uma frota de robôs imponentes fortemente armados flutuava no espaço demonstrando o antigo poder defensivo do lugar. Naquela época eles realmente tinham força para lutar contra o Shinlong, mas agora o posto avançado existe há um século e nunca foi atacado. Ele conclui amargamente que os fundos anuais de defesa foram desviados por muito tempo e que o atual sistema de defesa nada mais é do que um vazio. Portanto, o oficial ordena com urgência que eles ativem a sequência de autodestruição dos postos avançados. Notifiquem imediatamente a tripulação para se preparar para a evacuação e bloqueiem o receptor de sinal da princesa. Um dos homens perplexo questiona o que fazer com a princesa. O oficial diz que a princesa lutou até o último momento para proteger os funcionários da estação enquanto eles evacuavam e faleceu junto com o posto avançado. Ele justifica suas ações dizendo que não pode ser culpado por entregá-la já que a gangue só está aqui por causa dela. Então o oficial continua seu discurso cínico dizendo que eles não devem esquecer que todos lá têm uma parte nos fundos desviados. Na pior das hipóteses ele será rebaixado se a princesa ilegítima falecer, mas se o desfalque for descoberto todos passarão a vida na prisão. Então ele pede que eles escolham por si mesmos que decisão tomar. Um dos agentes confirma o pedido e relata que a tripulação da estação foi notificada para evacuar imediatamente. Em seguida o outro agente confirma friamente que o dispositivo de autodestruição será ativado em 1 hora. Enquanto isso, no sistema estelar próximo ao posto avançado, uma horda de monstros sob o comando Shinlong voa em direção ao posto avançado. O rei com armadura azul e detalhes vermelhos destaca-se por sua postura imponente. Ele tem um corpo humanoide, asas de dragão negro, um chifre no topo da cabeça e um olhar ameaçador. O monstro espacial estelar pesa 89.000 toneladas, então o confronto finalmente começa. Enquanto por outro lado Like pilota uma nave de combate e ordena que os soldados se preparem, pois não podem deixar aqueles répteis nojentos se aproximarem do posto avançado. Um esquadrão de robôs armados voa em formação pelo espaço. Os soldados robóticos respondem em uníssono às palavras "Sim, senhor". O rei Shinlong sente um aroma incrivelmente delicioso vindo do posto e se lança em sua direção destruindo vários robôs de combate da frota inimiga. Os soldados ao redor de Like correm enquanto outros pedem ajuda. O cara observa o rei se aproximar e questiona furioso o que os soldados estão fazendo ali. Like os lembra de que este é o rei Shinlong e ordena que eles criem rapidamente uma linha de fogo. Mas um soldado relata desesperadamente que as armas não têm munição, os carregadores de reserva também estão vazios. Além disso, os trajes de combate não estão equipados com facas táticas. Like reclama que o posto avançado não tem armas decentes. Em sua mente ele questiona se o vice-chefe providenciou para que a princesa saísse mais cedo e conclui que ele sabia de tudo o tempo todo. De repente um dos robôs avisa em pânico que a princesa está em perigo. O rei Shinlong observa a frota de robôs atacando e zomba dos humanos o chamando de lixo espacial. Ele se pergunta onde o escolhido poderia estar escondido. O rei observa o posto avançado à distância e conclui que eles estão se escondendo lá. Dentro da nave Like observa os monitores e recebe um alerta de que uma vida formada com
Alta energia está se aproximando. O rei está chegando. Like amaldiçoa frustrado e ordena que eles se preparem para a evacuação de emergência. O rei Shinlong invade o posto avançado destruindo um robô em seu caminho e ordena que eles saiam de seu caminho. A mensagem no sistema de comunicação dos postos avançados anuncia que o local está prestes a se autodestruir e pede a todos que evacuem em ordem. Os soldados correm em pânico pelo posto avançado enquanto explosões irrompem ao seu redor. Like corre ao lado da princesa guiando em direção à cápsula de fuga. Nesse momento eles olham pela janela e veem a cápsula de fuga já saindo do local. A princesa e Like ficaram chocados. Eles sabem que esse é o único meio de fuga. Like furioso amaldiçoa o vice-chefe o chamando de desprezível por querer que eles tenham esse fim. Wei Wei pergunta o que eles devem fazer. Ela segura o ombro do amigo pânico e pede que ele pense em algo rapidamente. Like lamenta a situação dizendo que não há nada que eles possam fazer. Naquele momento o protagonista mancando e com o braço engessado se aproxima da princesa. Wei Wei se pergunta desesperadamente se eles serão eliminados ali. Wang pergunta surpreso à princesa por que ela ainda está lá. Ele sobe nas costas de Like enquanto diz que a princesa Wei Wei tem sorte de tê-lo encontrado. Caso contrário ela ficaria presa lá. A princesa pergunta se ele tem uma maneira de tirá-los de lá. O protagonista afirma que é claro e garante a ela que ele os tirará de lá com segurança. A princesa se alegra aliviada e Like pergunta como ele se machucou. Wang minimiza os ferimentos dizendo que não foi nada sério e que foi apenas descuido. Ele então aponta para uma área no posto avançado dizendo que é a área de produção, onde estão armazenados alguns ônibus espaciais que ainda não foram entregues. Wang pede ao Like e à princesa que coloquem seus trajes de proteção. Nosso garoto avisa que definirá as coordenadas do destino. A princesa elogia Wang dizendo que ele é surpreendentemente confiável. Nosso herói orgulhoso pede que não subestimem. Minutos depois Like e a princesa agora vestindo trajes espaciais observam como o protagonista opera um painel de controle. Wei Wei diz a seu guarda-costas que existem apenas 2 naves espaciais. Like sugere que eles embarquem nas naves. Ele argumenta com a princesa que eles são realeza e nobreza, então eles têm uma vida útil muito mais longa em comparação com um primitivo de um planeta como a Terra. Portanto Like pede para Wei Wei não se sentir culpada por abandonar Wang, afinal eles podem compensar sua família mais tarde. Um momento depois o protagonista volta usando o traje e pede desculpas pelo atraso, mas agora já podem prosseguir. Infelizmente ao chegar à área da nave espacial ele encontra o lugar vazio. Wang se pergunta onde todos estão e percebe que a nave espacial também se foi. Nosso herói lamenta percebendo que foi deixado para trás. Ele até se pergunta se os dois não poderiam tê-lo espremido na nave já que ele nem é tão grande. De repente uma mensagem no sistema de comunicação dos postos avançados anuncia a autodestruição. O protagonista sentado no chão se sente traído e amaldiçoa Like e a princesa por mentirem para ele, questionando por que eles disseram que eram seus amigos e o abandonaram. De repente nosso garoto percebe algo se movendo no teto e uma mensagem informa que a sequência de autodestruição do posto avançado está em contagem regressiva. Um rugido ensurdecedor ecoa pela saída. Wang fica em choque quando se vê diante de uma criatura gigantesca e monstruosa emergindo de uma rachadura no teto. O cartão de informações revela a besta cósmica de nível desastre possui 21.000 toneladas. Nosso herói implora em lágrimas para que a criatura não o leve embora. O rei Shinlong observa os robôs destruídos ao seu redor e pergunta para onde todos foram. Like em sua nave de fuga decola em alta velocidade deixando o posto avançado para trás. A princesa Wei Wei olhando pela janela da nave chama por Wang. Enquanto isso o oficial observa de longe pensando que tudo correu conforme o planejado. Nesse momento o protagonista em pânico tenta rastejar para longe da besta cósmica que abre sua enorme boca diante dele. De repente uma luz brilhante se espalha pelo espaço. A cápsula de fuga com Like e a princesa emergem do portal espacial. Enquanto isso o protagonista fica submerso em um líquido se perguntando se ainda está vivo. Ele flutua em um espaço escuro e questiona se esta é a luz do paraíso, mas ele se pergunta por que existem 2 luzes. Wang nunca ouviu falar de haver opções no paraíso, mas então ele decide ignorá-las e se convence de que escolher a luz mais brilhante deve ser seguro. Depois de passar pela luz o protagonista se encontra em um ambiente completamente escuro. Ele pergunta se alguém está lá e percebe que o topo do lugar é suave. Então conclui que ele pode abri-lo. O protagonista consegue fazer isso e encontra uma luz. Ele entra num ambiente com um teto estampado em favo de mel e se pergunta onde está. Wang agora com um corpo de inseto observa suas 6 pernas e se porque ele tem 2 pares de mãos, ele também percebe que tem antenas e asas.
parece que nosso garoto reencarnou como uma abelha. Wang na verdade tem um corpo de abelha humanoide. Ele caminha por um campo pensando animadamente que é interessante ter esse corpo e se pergunta se ele deve encontrar um pouco de néctar primeiro. Wang caminha imitando o som de uma abelha e se descrevendo como uma abelhinha trabalhadora. Nosso herói para em um penhasco com vista para ilhas flutuantes em um céu azul claro. Ele observa a paisagem espetacular à sua frente e comenta sobre a beleza deste planeta. Wang cava o solo com as patas dianteiras e elogia a fertilidade do petróleo. Observando que não foi poluído de forma alguma, ele tristemente lembra que sua terra natal é um planeta cinza escuro com uma névoa roxa profunda cobrindo o céu. Os mares radioativos da Terra são o lar de criaturas mutantes aterrorizantes, e a poeira tóxica em todos os lugares significa que a expectativa média de vida dos habitantes da Terra é de apenas 40 anos. Ele acha que seria muito feliz se a Terra fosse como este lugar. Nesse momento, 3 abelhas de cores vivas observam Wang de longe. Uma delas comenta que ele se parece com um zangão recém-surgido. Nosso herói observa o grupo de abelhas humanoides que se aproxima e pergunta o que eles vão fazer. Uma delas confirma que ele realmente é uma abelha zangão. As abelhas humanoides estão fascinadas por Wang. A primeira coisa que comentam é que é a primeira vez que elas veem um zangão tão pequeno. Outra sugere que ele deve ser o primeiro zangão nascido da rainha. Outra fica encantada dizendo que ele é muito fofo. Nosso herói pergunta se elas estão falando sobre ele. As abelhas se aproximam de Wang com curiosidade e pergunta o nome dele. Outra com um olhar curioso pergunta se ela pode tocá-lo. O garotinho desajeitado com a atenção que está recebendo se apresenta como Wang Xiaofeng. Ele fica corado vendo quão popular ele é. Nosso garoto logo permite que as abelhas o toquem e diz que está tudo bem se for apenas um toque. Então uma abelha começa a apertar o Wang e exclama que é muito macio, comentando que sua pele parece muito bonita. Em seguida um grupo de abelhas humanoides se empilha em cima de Wang, que grita por ajuda. Outra abelha, percebendo a comoção, pergunta o que elas estão fazendo e lembra que todos têm trabalho a fazer. Uma das abelhas entra em pânico por essas serem as guardas da rainha. As outras abelhas olham para ela assustadas. A guarda da rainha, com uma expressão severa, ordena que voltem ao trabalho. Essa é a abelha Li. Nesse momento as abelhas que estavam em cima de Wang começam a sair e correm para continuar seu trabalho. Enquanto isso, nosso pobre herói está deitado no chão tentando descobrir o que aconteceu. Li comenta sobre como isso foi um problema e olha para o protagonista. Ela pergunta se Wang é a abelha zangão recém-emergida e ordena que ele a siga, dizendo que o levará para ver a rainha. O protagonista, surpreso, diz que ainda não tentou voar, então com grande dificuldade ele tenta bater as asas. Nosso herói finalmente se lança no ar e parece animado enquanto voa completamente desajeitado, mas a alegria de pobre dura pouco e Wang bate em um galho de árvore. As outras abelhas riem da situação. Uma comenta sobre sua imprudência voando tão incontrolavelmente pela primeira vez e diz que não entende por que ele está tão animado. A outra ri achando a situação engraçada e comenta que não é surpreendente pois todo mundo tem uma primeira vez. Algum tempo se passa e as abelhas chegam a uma enorme estrutura em forma de favo de mel no topo de uma árvore gigante. Nosso herói pergunta se é aqui que a rainha mora. Ele olha para a estrutura com suspeita e comenta que algo parece errado. Um grupo de abelhas humanoides com lanças em suas mãos guardam a entrada da estrutura. Uma delas se dirige a Lia chamando de capitã e pergunta se ela não deveria estar descansando hoje. Lia, acompanhado por Wang e as outras abelhas, se aproxima da entrada da estrutura. Ela explica que a nova abelha zangão surgiu e ela o está levando para ver a rainha. Wang timidamente a cumprimenta. Então a abelha permite que Li e Wang entrem. O protagonista entra na estrutura e é recebido por um corredor cheio de abelhas humanoides. Ele se sente desconfortável quando se vê cercado por abelhas operárias e pergunta por que todas as operárias são mulheres. O protagonista quer saber onde estão os outros zangões. Uma das abelhas pergunta se ele não sabia. Existem mais de 3.000 abelhas na colmeia, mas que ele é o único zangão. Agora espero que todos vocês entendam onde isso vai nos levar. Wang fica surpreso pensando nas mais de 3.000 abelhas operárias que são todas fêmeas. Nosso herói Corey tem pensamentos indecentes depois de aprender essa informação. De repente ele para pensando que com tantas abelhas seu corpo não seria capaz de lidar. Pelo jeito esse vai ser o maior harém que eu já vi na minha vida. Nesse momento a abelha operária ruiva chamada Mancon, um astuto sorriso, pergunta a Wang por que ele está tão feliz. Logo em seguida a operária de cabelos roxos chamada Maman questiona se ele está pensando em cortejar as irmãs. Uma delas comenta rindo que ele tem ambição. Um pobre protagonista pergunta inocentemente se não é permitido ficar com elas. Maman explica que embora as abelhas operárias também sejam fêmeas, apenas a rainha tem capacidade reprodutiva.
Manga acrescenta que por razões de linhagem o protagonista só pode se reproduzir com as rainhas de outras colmeias, e apenas uma vez por ano. Nesse momento Lee anuncia que todos estão à frente à câmara da rainha e pede que eles fiquem quietos. Ela se ajoelha diante da entrada e cumprimenta a rainha formalmente. Sua Majestade a rainha pergunta a Lee o que está acontecendo. Lee se curva diante da rainha e explica que a abelha zangão da rainha surgiu e ela o trouxe para conhecê-la. A rainha chamada Wan olha para Wang e agradece a Lee por seu trabalho árduo. Nosso herói fica encantado ao observar a rainha e diz que ela é muito bonita. Ele se pergunta se esta seria sua mãe neste mundo e se assusta com o tamanho dela. A rainha Wan olha para ele com curiosidade e pergunta o que há de errado. Wang exclama que a rainha é linda. Lee o repreende, dizendo que ele deveria se dirigir a ela como abelha rainha e questiona se as larvas não lhe ensinaram as regras. Então ela ordena que ele se ajoelhe imediatamente. Wang, não entendendo a situação, pergunta quais regras. Wang com um sorriso tranquiliza Lee dizendo que está tudo bem pois não há mais ninguém lá. Ela comenta que o garotinho é muito cativante e o chama para perto dela. O protagonista senta ao lado da rainha sem jeito e pergunta por que ele não pode chamá-la de mamãe se ela deu à luz a ele. Wan explica que esta é uma regra seguida pela sua tribo de abelhas há gerações e ela não tem poder para mudar isso. Além disso, as abelhas são as governantes desta ilha celestial e precisam manter sua dignidade. Wan lembra que ela já foi uma das milhares de abelhas operárias, mas teve a sorte de ser escolhida pela ex-rainha e herdar seu poder real, tornando-se a nova rainha. Ela explica que todos na colmeia são parentes e que ele deve se dar bem com elas. Em seguida a rainha ordena que Lee, Mang e Mei Mei cuidem de Wang por enquanto. As três abelhas se curvam diante da rainha e confirmam a ordem. Lee garante a ela que vão treiná-lo para ser um excelente zangão. A rainha afirma que Lee é a operária mais capaz e a única com força de 2 estrelas, então sugere que o protagonista aprenda com ela. Nosso herói concorda chamando a rainha de mãe. A cena muda para a área residencial da Ilha Celestial. Logo vemos vários insetos humanoides vivendo em harmonia. Uma libélula gigante se move carregando uma caixa de madeira. Lee explica a Wang que esta é a área residencial da Ilha Celestial e que todas as tribos sob a administração da tribo das abelhas vivem aqui. Ela afirma que graças à proteção dele se tornou o lugar mais seguro de toda a Ilha Celestial. Lee aponta para a área residencial das colmeias logo à frente. Ela avisa Wang que ele ainda está no nível 0 e que até chegar a uma estrela ele não deve deixar este lugar. O exterior é extremamente perigoso, habitado por tribos selvagens que seguem a lei da selva. Nosso herói apreensivo promete lembrar disso. Lee aponta para uma pequena casa em forma de favo de mel e diz que será o quarto dele de agora em diante. Ela acrescenta que fornecerá comida e água regularmente. Em seguida ordena que Mang e Mama entreguem essa coisa ao zangão. As duas se aproximam carregando uma gaiola com uma criatura peluda adormecida dentro. Wang, olhando para a gaiola, pergunta o que é. A abelha explica que é comida e pede que ele pegue, assegurando que é muito nutritiva e bastante preciosa. O protagonista confuso pergunta às abelhas por que elas comem insetos se também são insetos. As abelhas olham para Wang e ficam desapontadas. Lee comenta que os caras do departamento de criação estão ficando cada vez mais ridículos. Então ela o corrige afirmando que eles são na verdade vespas. Wang pensa que não é de admirar que a colmeia pareça tão estranha. As garotas dizem adeus ao nosso herói e acrescenta que moram ao lado, então ele pode procurá-la se precisar de alguma coisa. Depois disso o protagonista entra em sua nova casa e se assusta com o tamanho da cama. Ele observa o interior da casa e comenta que a acomodação é rudimentar, sem produtos tecnológicos e parece o período medieval da Terra. Ele diz que reencarnar como uma vespa parece até um sonho, então nosso herói deita na cama e decide que já que está aqui vai aproveitar ao máximo. Ele se concentra a sua nova vida como uma vespa e comenta que está muito cansado. Um pouco mais tarde o protagonista, agora em sua forma humana, abre os olhos confuso e se pergunta se este é o espaço anterior. Ele cai em direção a uma luz brilhante enquanto grita. De repente nosso garoto aparece no meio de uma pilha de ossos gigantes em um lugar chamado Cemitério de Monstros. Wang, atordoado com a queda, olha em volta surpreso e se pergunta onde está. Ele está em dúvida se reencarnou ou não. De repente nosso herói se encontra dentro da boca de um monstro gigantesco e se pergunta por que isso está acontecendo novamente, mas dessa vez ele é ejetado da boca do monstro. Wang cai sentado no chão e analisa seus ferimentos. Ele diz que seu braço esquerdo foi arrancado e que felizmente o traje espacial tem controle de emergência, mas ele ainda precisa desinfetá-lo com urgência.
Wang observa a ferida à sua perna e percebe que também tem uma ferida aberta. Com dificuldade, nosso herói pega um recipiente de água e corre em direção a uma pequena fogueira comemorando seu sucesso. Ele sopra no fogo para aumentar as chamas e coloca um pedaço de madeira no fogo. Wang decide ferver as bandagens para desinfecção, então ele começa a mexer a água fervente com um pedaço de taco dizendo que em um ambiente sem remédios, essa é a única maneira de estancar o ferimento e desinfetar, então nosso herói gritando de dor aperta a ferida com a bandagem quente. Algum tempo se passa e Wang agora de pé observa os incontáveis cadáveres de monstros ao seu redor. Ele deduz que todo o vale está cheio deles e se pergunta como sobreviveu à explosão divina. Nesse momento nosso herói olha para trás e se pergunta por que está escuro. Uma sombra gigante de um monstro estava se aproximando. Wang entrou em pânico tentando se esquivar da pata do monstro. Isso quase o esmagou. O monstro cósmico de nível de desastre é um dragão Zuyu de 180 mil toneladas. O protagonista ficou paralisado observando essa enorme criatura e pensa em quão grande ela é. Outro dragão menor se aproxima e pergunta ao dragão Zuyu o que há de errado com ele. O cartão de informações o descreve como um monstro cósmico chamado Flash de 87 mil toneladas. O dragão Zuyu responde que ele acha que algo acabou de passar por baixo de seus pés. O Flash sugere que ele esqueça isso porque não é nada demais. Ele comenta que o Rei Dragão está gravemente ferido e precisa de muita transfusão. Então eles precisam encontrar alguns corpos novos e trazê-los de volta rapidamente. Zuyu responde irritado que já sabe e não precisa ser pressionado. Enquanto isso o protagonista se esconde atrás de uma pedra apavorado, imaginando do que eles estão falando. Algum tempo passa e os dragões carregam vários monstros menores nas costas. Nosso herói os observa e se pergunta se eles estão transportando os corpos. Ele coloca a mão no queixo e pensa que talvez esta seja uma boa chance de escapar daqui. Flash avisa ao dragão companheiro que está quase na hora e eles devem ir, em seguida. Ele decola carregando um pequeno monstro em suas garras. No meio dos céus você pode ver um número absurdo de dragões transportando comida a toda velocidade. O protagonista está escondido na boca de um dragão e suspira de alívio dizendo que finalmente conseguiu sair desse lugar, mas ele logo olha para fora e vê um vale repleto de monstros. Wang conclui horrorizado que este lugar é um ninho de monstros. Seu destino se aproxima e um imenso vulcão surge na frente deles, o dragão Zuyu, e pousa no local despejando vários monstros menores e seus esqueletos no chão. Wang grita enquanto cai junto com os outros. Nesse momento um dragão diz ao velho Shi que todos os ingredientes estão aqui e pede que ele vá rapidamente preparar a sopa para o rei. A tartaruga chamada Shi analisa os ingredientes e reclama que sua visão não é boa, mas ele estava esperando por ingredientes frescos. Wang observa a situação desesperadora e se pergunta se o que ele deve fazer. De repente o dragão tartaruga percebe-o protagonista e pensa que com este novo ingrediente ele finalmente será capaz de satisfazer o Rei Dragão. Então o dragão tartaruga se aproxima do nosso herói com um sorriso maligno e comenta que esse ingrediente fresco é realmente ótimo. Na realidade a tartaruga gigante não estava mirando em nosso protagonista, mas no dinossauro que ele estava se escondendo. Então Wang quase teve um ataque cardíaco e observa enquanto a tartaruga gigante leva o ingrediente para o caldeirão. Agora ele aproveita a oportunidade para fugir dizendo que o velho deve ter uma visão muito ruim para não tê-lo visto. Em seguida a grande tartaruga diz que com esses ingredientes a sopa deve estar pronta em alguns minutos. Enquanto isso Wang se esconde atrás das pernas de uma criatura acreditando que finalmente estava seguro. Nesse momento os monstros olham para Wang com surpresa e curiosidade. Um deles aponta para ele e grita surpreso por ser um humano. Os monstros menores observam nosso herói assustado e confuso. Um deles se pergunta o que um humano estaria fazendo aqui, outro comenta que ele parece delicioso. Um monstro azul com chifre segurando uma xícara fica assustado e pergunta por que há um humano aqui. Um dos monstros avisa que o Wang está correndo e ordena que os outros o peguem. Nosso herói em pânico foge de lá. Um grupo de monstros o persegue enquanto alguém ordena que eles não o deixem escapar, gritando para esmagá-lo e comê-lo. Wang se desespera e pergunta quando esse pesadelo vai acabar, mas então nosso herói prestes a ser esmagado se lembra de seu airbag de segurança do traje espacial. O airbag infla amortecendo as patas dos dinossauros. O dragão tartaruga carregando o caldeirão caminha na frente dos monstros que estavam perseguindo nosso herói. De repente Wang voa em direção ao caldeirão e mergulha de cabeça na sopa. O dragão tartaruga se move em direção a uma caverna escura carregando o caldeirão com Wang. Nesse momento um monstro pergunta se aquele pote é para o filho Long Quan do Rei Dragão. A outra besta confirma que é. O monstro azul tenta intervir ordenando que o velho pare.
mas então eles são surpreendidos por um dragão muito maior que pisa na frente deles. O dragão furioso questiona os monstros se eles se atrevem a se rebelar. Esse dragão se chama Bat e ele pesa 1.300.000 de toneladas. Os monstros menores se encolhem de medo e negam qualquer intenção de rebelião. Em seguida eles denunciam o dragão tartaruga alegando que viram um humano dentro do caldeirão. Bae ruge furiosamente e zomba da presença de um mero humano. Em seguida esmaga um dos monstros com a pata e o ameaça ordenando que não o repita. Um dos monstros aponta para o pobre dragão de fogo achatado no chão e pergunta se ele ainda está vivo. O dragão Bae ordena que todos vazem. Os monstros menores obedecem à ordem do dragão. Então o grandalhão olha para a caverna e fala com o rei. Ele questiona o rei dragão que está gravemente ferido sobre como ele permitiu que uma explosão o atingisse, sendo tão poderoso. O rei dragão diz que se não fosse por esse descuido ele nunca teria tido a chance de aproveitar essa oportunidade única. O rei dragão lembra que 300 anos se passaram e durante esse tempo não houve progresso em seu poder. Então ele diz que a oportunidade de um avanço está bem na frente dele. Nesse momento o rei observa a princesa Veivei inconsciente dentro da cápsula de fuga e diz que tudo o que tem que fazer é absorver seu poder estelar. O rei acrescenta que nesse momento ninguém deve se aproximar dele, pois em seu estado enfraquecido eles poderiam facilmente roubar seu poder. O dragão Bae promete proteger o rei dragão com sua vida. A cena muda para o dragão tartaruga que derrama o conteúdo do caldeirão em um gigantesco recipiente semelhante a um útero. O rei dragão está dentro do recipiente com seu corpo cortado ao meio. Wang pede ajuda enquanto flutua dentro do líquido avermelhado viscoso. O dragão tartaruga comemora o fim de seu trabalho dizendo que seus ossos velhos finalmente vai descansar. Wang exausto deseja que tudo seja destruído, incluindo sua vida miserável. Um tempo depois do nada nosso herói abre os olhos vendo que ele está de volta como abelha. Ele sai da cama e então pensa consigo mesmo que se ele provavelmente tem dois corpos, ele dorme e vai para o outro corpo. Wang se alegra com essa possibilidade pensando que talvez ele tenha se tornado algum tipo de ser supremo com dois corpos, mas logo depois com um semblante triste nosso herói lamenta o fato de que seu corpo humano está coberto de feridas e provavelmente eliminado agora. Mesmo assim ele comemora o fato de que é apenas um terráqueo e que está tudo bem. Agora nosso garoto lembra que tem uma posição nobre cercada de beldades e diz que é aqui que ele realmente pertence. De repente seu estômago começa a roncar e ele se lembra de que não comeu nada desde que entrou neste corpo. Então ele se lembra do presente que as abelhas lhe deram. Wang olha para o inseto dentro da gaiola e decide ver se a vespa é realmente boa para comer. Então ele pega a comida na mão enquanto a pequena mariposa implora para ele não comê-la. Wang fica surpreso que a criatura possa falar. Ele decide seguir os costumes locais e experimentar um pedaço da mariposa. Wang então morde e faz uma careta dizendo que tem gosto de camarão cru. A pequena mariposa em seus braços começa a gritar. Nosso herói cospe e reclama do gosto horrível. A pequena mariposa chocada pergunta o que aconteceu. Então ela começa a chorar lamentando que no final da sua vida ainda está sendo chamada de nojenta. O protagonista reclama que ela não para de choramingar e diz que é muito chato. Então ele a segura e diz que não vai comê-la. Em seguida manda ela ir chorar em outro lugar pois é muito barulhenta. Nosso herói a chuta para fora de casa e bate a porta na cara da pobre mariposa. Pelo visto em todos esses anos nesta indústria vital, esta foi a primeira vez que isso aconteceu com ela, a pequena mariposa. Comemora aliviada, dizendo que está livre, mas como a alegria de pobre dura pouco, nesse momento duas abelhas voam acima e uma delas aponta dizendo que viu uma mariposa na frente da casa do protagonista. A abelha salivando comenta que a mariposa parece bastante gorda. Depois de ouvir isso a pobre mariposa desesperada bate na porta do nosso protagonista e pede que ele abra a porta. Wang abre a porta e pergunta o que aconteceu. A mariposa agarra a perna do nosso herói dizendo que ela é legal e pede que ele a leve para casa. Wang recusa o pedido pois está com fome e precisa comer primeiro, mas no final ele acaba deixando entrar. O protagonista pergunta por que ela foi tão longe. Então a mariposa completamente nervosa diz ao nosso herói que percebeu que ele não gosta de comer carne, então perguntou se não seria bom ele experimentar um bolo de pólen. Wang fica interessado no bolo de pólen e pergunta se ela tem algum em casa. A mariposa confirma e diz que sua irmãzinha é muito boa em fazer bolo de pólen. Algum tempo depois fora da área residencial, Wang com fome pergunta se eles não poderiam simplesmente voar para fora de lá. A mariposa avisa que voar seria arriscado pois os guardas da rainha podem avistá-los. De repente o pequeno inseto pergunta o que é aquela flor estranha.
Ela logo se lembra e exclama que a flor é comestível, então oferece um pedaço ao protagonista dizendo que aquela flor pode ajudar a saciar sua fome durante a longa caminhada de volta para sua casa. Nosso herói aceita e enfia tudo na boca. Ela pergunta como está a flor, ele responde que é doce e não é ruim. Nosso garoto satisfeito diz que seu estômago está se sentindo melhor e agradece. A pequena mariposa responde que ele é bem-vindo e sugere que eles continuem. Minutos depois ela aponta para um buraco em uma árvore e explica que este é o lugar onde Wang pode pedir a sua irmã para cozinhar. Nosso herói pergunta se ela se dá bem com sua irmã. A pequena mariposa, com um sorriso no rosto, responde que sim e que ela é o tesouro mais importante para ela. Então eles finalmente chegam e se deparam com uma vespa com aparência demoníaca. A mariposa azul implora dizendo que trabalhará duro e será obediente se devolver seu irmãozinho para ela. Mas logo depois pobre coitada leva um soco na cara. A vespa agressora diz que é tarde demais porque agora seu irmão mais novo já deve estar no estômago de alguma abelha. O protagonista fica surpreso com a atitude da vespa gigante e a mariposa corre para sua irmã perguntando se ela está ferida. A irmã se apresenta como Xiao Yu e o protagonista diz a ela para não ter medo. Agora a pequena mariposa diz que está é a casa dela e pede à vespa malvada para sair. A vespa gigante se aproxima das criaturas e diz que é interessante, pois ela se lembra de vendê-la e pergunta como ela sobreviveu e voltou para lá. Em seguida a vespa diz que como comida ela deve conhecer seu lugar e que fugir de ser comida é um crime grave. Ela se gaba de ter o direito de punir criminosos. Mas esqueceu que nosso protagonista estava lá. Wang ordena que a vespa gigante pare e diz que trouxe a pequena mariposa com ele. Então avisa a vespa gigante que se ela tiver problema deve ir até ele. A vespa gigante pergunta se ele é da tribo Vespa. A mariposa agradece a Wang e o chama de Senhor Vespa. Nosso herói pede que ela não seja tão formal e a convida a chamá-lo de Wang. Nesse momento a vespa gigante se ajoelha diante de Wang e começa a se desculpar dizendo que ela não sabia que as mariposas eram amigas dele. Nosso herói confuso se pergunta por que a vespa de repente se ajoelhou. A mariposa pergunta se ele não sabe. Ela explica que a tribo Vespa é uma das governantes da Ilha Celestial e a rainha Vespa detém o poder do rei. Então nenhum inseto da Ilha Celestial se atreve a ofender a tribo Vespa. O protagonista escuta isso e diz que a pequena mariposa é sua amiga. Ele pede à vespa gigante que pare de intimidá-la e ela concorda dizendo que vai sair imediatamente. Mas então a vespa gigante se pergunta como uma vespa macho da tribo Vespa poderia estar lá. Além disso ele fez amizade com a comida. A vespa gigante imediatamente percebe que Wang não está acompanhado por abelhas operárias. Ela se pergunta se ele teria escapado sozinho e lambe os lábios exclamando que está é uma surpresa inesperada. Enquanto isso na área residencial da Ilha Celestial, as abelhas chamam por Wang e dizem que querem levá-lo à cidade. As garotas olham para a cama vazia e se perguntam para onde ele poderia ter ido. Lee irritado chama Wang de idiota e afirma que ele deve ter escapado novamente. Ela observa as pegadas e diz que ele ignorou suas palavras e fugiu da cidade. Enquanto isso a pequena mariposa pergunta a Wang qual é o gosto da comida. Ele elogia a comida e diz que é deliciosa. Cada tipo de bolo de pólen tem sua própria fragrância e a comida dela é muito boa, mas ele acrescenta que a comida é um pouco simples e que se tivesse um pouco de carne seria o caminho perfeito. Xiao fica surpresa ao ouvir Wang falando sobre carne, mas logo a mariposa diz que ele foi gentil com ela e que naquele dia então mesmo que tenha que cortar sua própria carne ela retribuirá sua bondade. Xiao tenta parar a irmã enquanto nosso herói fica paralisado por essa reação inesperada. Então nosso protagonista pede desculpas e diz que não queria causar esse mal-entendido. Wang a consola, falando que a considera uma amiga e não quer que ela se machuque por causa dele. A pobre mariposa que nunca recebeu nenhum carinho em sua vida e pergunta se eles são amigos. Nosso herói confirma animado dizendo que sim que eles são amigos. De repente aquela vespa gigante invade a casa. Wang pergunta irritado o que ela está fazendo lá. Ela responde que queria convidar o protagonista para visitar o território da tribo deles de vespas da lama. Nosso herói recusa rudemente o convite dizendo que não precisa do território dele. A vespa gigante ameaça Wang e diz que ele não pode culpá-la por usar a força já que não quer aceitar o convite. Então ela ordena que o besouro com chifres busque Wang e o traga de volta para eles. O besouro chamado Long confirma a ordem. Nosso garoto tranquiliza Xiao e sua irmã dizendo que vai cuidar do besouro com chifres. O besouro com chifres ataca Wang e ele se esquiva do ataque. Em seguida desfere um golpe poderoso na barriga dos besouros com chifres. Ele ataca novamente desta vez com um chute,
Mas talvez o golpe não tenha sido tão forte. Long fica parado enquanto nosso herói dá sua vida para tentar causar pelo menos um dano a ele. Wang pergunta ao besouro se ele não sente dor. O besouro com chifres agarra nossa pobre abelha pelo rosto e a coloca contra o chão com toda a força. Xiao e sua irmã tremem de medo ao ver o que aconteceu com nosso herói. A vespa gigante ordena que o besouro com chifres os leve embora. O besouro confirma a ordem. Xiao pergunta se ele está bem e a pequena mariposa entra em pânico ao ver o Wang inconsciente. A vespa gigante pergunta se Wang pensou que poderia derrotar um besouro de uma estrela com um poder tão baixo. Ela zomba dessa ideia. Algum tempo depois o protagonista se levanta e a mariposa pergunta se ele está se sentindo melhor. Nosso herói acorda com muita dor dizendo que quase conheceu o deus das abelhas. Então ele pergunta à pequena mariposa para onde eles estão sendo levados. Enquanto isso o besouro com chifres voa com eles dentro de uma caixa, a mariposa deduz que eles estão sendo levados para a superfície. Ela conta que a superfície é habitada por bestas dragonicas e é um lugar muito perigoso. O protagonista pergunta o que são bestas dragonicas e se seriam dinossauros. A mariposa diz que ouviu seu avô falar sobre bestas dragonicas e que elas vieram de além do céu. Ela lembra que há muito tempo os insetos viviam na superfície, mas depois que as bestas dragonicas invadiram houve uma grande batalha, da qual os insetos foram completamente derrotados. Os insetos derrotados fugiram para as ilhas e cavernas subterrâneas. O protagonista ouve atentamente a história e conclui que se as bestas dragonicas vieram de além do céu, então era o clã do dragão estelar. Ele se pergunta se esse planeta também foi invadido pelo clã do dragão estelar. Wang se lembra da força do dragão e decide compará-los com insetos. Assim ele conclui que os insetos não teriam chance de vencer uma batalha contra dragões. Então ele pergunta por que as vespas de lama ainda vivem na superfície se é tão perigoso. A mariposa responde que o ninho de vespas de lama está em cavernas subterrâneas, lugares estéreis que foram abandonados pelas bestas dragonicas. E como não há muitos insetos fortes lá, as vespas de lama se tornaram as governantes. Nesse momento a vespa gigante avisa Wang que eles chegaram. Ela o convida para conhecer suas irmãs dizendo que elas o amarão. Nosso herói reclama das cordas e percebe que não tem chance de escapar. Ele observa outras criaturas trabalhando e conclui que estas são as vespas de lama. A vespa gigante diz que ele parece muito interessado nos servos e o ameaça dizendo que se ele não se comportar acabará como eles. Nosso herói observa os pobres servos e comenta sobre seu estado miserável, notando que todos estão cobertos de feridas. A vespa chama suas irmãs para mostrar o que ela trouxe. Ela se gaba dizendo que capturou uma vespa macho da tribo Vespa. As irmãs se alegram. Uma delas pergunta se ela tem certeza de que deveria trazer o Wang para lá. A vespa gigante confirma dizendo que ele escapou da cidade da Ilha Celestial e que ela capturou as duas mariposas que sabiam disso também. Portanto não deve haver um problema. Nosso pequeno prota confuso se pergunta por que sempre há um monte de mulheres ao seu redor onde quer que ele vá. De repente a vespa começa a acariciar as bochechas do nosso herói comentando sobre sua pele macia e delicada. Ela fala que no momento Wang ainda é muito jovem, mas depois de um tempo ele definitivamente se tornará um adulto bonito. E se elas se casarem com ele poderão até produzir uma vespa rainha com o poder de um rei. Wang fica irritado com o comentário da vespa e diz para parar de sonhar porque nunca se casaria com ela. A vespa gigante enfurecida repreende Wang e fala que as irmãs têm muito tempo para lhe ensinar uma lição. Não demorará muito para que ele implore a elas. A vespa gigante arrasta Wang pela floresta negra e diz a ele para ser rápido. Enquanto isso, em outro lugar, um inseto fisiculturista explica que desde que os insetos voadores foram expulsos pela besta dragão, não há vespas lá. Além disso, o clã das vespas de lama começou a agir com arrogância. Ele reclama que essas vespas de lama estão ficando mais ousadas sequestrando uma vespa macho do clã Vespa. A louva-a-Deus ao seu lado diz que aquelas vespas de lama estão querendo ser enterradas vivas. Essa louva-a-Deus é simplesmente um dos insetos mais fortes da natureza. Verdadeiro gangster entre os animais. O besouro diz que é uma oportunidade de ouro e sugere atrair o clã Vespa para lá. A louva-a-Deus discorda e diz que tem medo de que seja como convidar lobos para dentro de casa. Afinal, se eles expulsarem as vespas de lama, eles podem acabar como servos das vespas. O besouro responde que entende a preocupação da louva-a-Deus, mas afirma que apenas com sua força é impossível abalar o domínio das vespas de lama. Ele acrescenta que julgará se o clã Vespa é confiável depois de uma investigação. A cena volta para nosso herói. A vespa gigante joga Wang no chão e diz que esta é a camada inferior da mina subterrânea. Ninguém pode salvá-lo lá.
então ela ordena que ele fique lá e pense com cuidado. O protagonista chama a Vespa de bruxa e diz que nunca se apaixonaria por ela. A Vespa gigante enfurecida chama nosso herói de pirralho, então ela diz que vai ver por quanto tempo ele consegue manter essa conversa. Wang afirma que prefere ser eliminado a dormir com ela. Nesse momento Xiao e a pequena mariposa se aproxima gritando por Wang. Ele pergunta se elas também estão trancados lá. Algumas criaturas próximas ficam surpresas com sua presença e se perguntam se é uma vespa. Alguém confirma que realmente é e as outras criaturas comentam sobre como é raro ver uma vespa lá. Wang pergunta à pequena mariposa quem são essas criaturas. A pequena mariposa explica que todos são residentes da mina subterrânea. Então ela acena com os braços dizendo que são seus amigos. A gigante e feliz lagarta se apresenta como Mau Mau. O percevejo um pouco tímido se apresenta como Percevejo. Wang fica surpreso com os nomes das criaturas. A mariposa diz que todos lá são muito amigáveis e Xiao agradece por cuidar deles. Mau Mau diz que ouviu falar das vespas da lama e comenta sobre sua audácia com o sequestro. Nosso herói pensa consigo mesmo que escapou secretamente e que as outras vespas não sabem que ele foi capturado. Então ele conclui que as outras vespas provavelmente não virão. Wang pede desculpas às outras criaturas e diz que não pode ser de muita ajuda. Mau Mau o consola dizendo que todos estão apenas desabafando porque estão presos há muito tempo. Então pede que ele não leve a sério o que elas disseram. De repente o chefão dos insetos chega dizendo em voz alta que não é impossível atrair o exército do clã Vespa para lá. As criaturas ao redor ficam surpresas com sua presença. O besouro diz que se eles quiserem ajudar o protagonista a escapar, tudo o que precisam fazer é levá-lo de volta em segurança para a Ilha Celestial. Wang fica impressionado com o tamanho do besouro e percebe que é ainda maior do que a mãe abelha rainha. O Sr. Barata implora que Wang os ajude a derrubar o governo do clã Vespa de Lama. O protagonista se desespera dizendo que ele é muito fraco e não pode fazer isso. O besouro o encoraja dizendo que eles o protegerão com suas vidas enquanto ele traz reforços para derrotar o clã Vespa de Lama. Nosso herói pede que pare e explica que mesmo que ele escape, o clã Vespa de Lama não os deixará em paz. A mariposa chama Wang como se implorasse que ele aceitasse ajuda. O protagonista fica comovido com a situação das criaturas e diz que elas o lembram de seu passado, tão humilde e sem esperança. Ele se lembra de como desejava que alguém o ajudasse naquela época. Então ele se decide e chama o besouro. Em seguida pergunta o que ele deve fazer. Enquanto isso, na saída da mina subterrânea, dois vespas falam sobre a chegada de uma vespa macho de fora. Uma das vespas comenta que as irmãs serão abençoadas com a chegada da vespa macho. Nesse momento a louva a Deus se esgueira pela mina. O besouro explica ao nosso herói que esta é a louva a Deus das flores, a única com força para rivalizar. Ele avisa que vai para o outro lado para distrair os guardas. Enquanto isso, o protagonista e a louva a Deus aproveitarão a oportunidade para escapar. Nosso protagonista concorda com o plano do besouro. Ele se apresenta a louva a Deus das flores. Ela se vira e diz que o futuro dos insetos da mina subterrânea depende dele. Nesse momento o besouro se despede de Wang e pede que tenham cuidado. De repente algumas vespas começam a alertar que algo deu errado na mina. A louva a Deus explica ao nosso herói que existem 30 guardas de vespas de lama na saída e que o besouro conseguiu atrair 15 deles. Então ela diz que cuidará dos outros 15, a louva. Deus acrescenta que vespas de lama reagem rapidamente e elas os cercarão se sentirem que algo está errado. Então ela pede que ele a siga de perto. Nosso herói concorda e ela dá um salto impressionante se lançando no ar a toda velocidade. Wang fica extremamente impressionado. Duas guardas de vespas de lama observam a chegada da louva-a-Deus e perguntam o que ela está fazendo ali. Sem tempo para perder, a louva-a-Deus das flores ataca as guardas, que se assustam com sua velocidade. Uma vespa assiste a luta e se pergunta o que está acontecendo lá. Os guardas restantes percebem que um inseto está tentando escapar e avisam as outras vespas. A louva-a-Deus corta todos com alguns ataques. Os guardas caídos comentam sobre sua velocidade. A louva-a-Deus da flor sai acertando vários golpes nas vespas e sai andando devagar depois de causar estragos nos guardas. Em seguida ela pede ao nosso herói para acompanhá-la. Wang comenta sobre sua força e pergunta por que ela não está se movendo. Então ela conta os guardas derrotados e diz que está faltando uma vespa. De repente uma das vespas encontra as outras deitadas no chão e se pergunta o que aconteceu. Ela imediatamente corre em direção à campainha de alarme e desesperada avisa que é um ataque inimigo. A louva-a-Deus e o Wang observa a vespa tocar o alarme e lamenta. Enquanto isso, dentro da mina, uma vespa pergunta às criaturas o que está acontecendo lá e por que de repente pegou fogo. O percevejo grita desesperadamente enquanto joga alguns copos de água.
Mal Mal explica à Vespa da Lama que foi o percevejo que acidentalmente incendiou o galpão enquanto cozinhava. O percevejo pede desculpas à Vespa da Lama e ela o ameaça dizendo que vai destruí-lo se isso acontecer novamente. Então ela se prepara para ir embora. Mal Mal lamenta para a Vespa da Lama dizendo que eles estão tão infelizes. Enquanto isso ela pede mentalmente ao percevejo que pense em uma maneira de segurá-la por mais um tempo. Nesse momento o percevejo cai no chão segurando a perna da guarda e diz que todos os grãos que deveriam ter sido entregues naquele ano foram queimados no fogo. A Vespa da Lama o amaldiçoa e avisa que ele será alimento para as larvas de vespas se não pagar seus impostos. De repente as vespas de lama assistem com medo ao som do sino. Uma vespa avisa as outras que há uma situação na saída subterrânea e pede que eles a sigam de volta. Mal Mal tenta chamar os guardas de volta enquanto o percevejo pergunta como eles podem ser tão cruéis. Mal Mal pede desculpas para o besouro e diz que eles não podiam detê-los. O besouro os tranquiliza falando que não há necessidade de culpá-lo. O percevejo se pergunta o que o sinal de alerta máximo significa. O besouro conclui que provavelmente o protagonista e a louva-a-Deus já foram descobertos, então o grandalhão pede desculpas às outras criaturas e diz que o plano de fuga secreto falhou. Ele e a louva-a-Deus da flor terão que enfrentar as vespas de frente. Mal Mal está preocupada com o plano e diz que existem apenas 2 deles, enquanto o clã das vespas de lama tem pelo menos 100 membros, além dos insetos que se aliaram a eles. O besouro diz que esta é uma oportunidade única na vida, tanto pelo protagonista que conquistou sua confiança, quanto pelo bem de seus descendentes, para que nunca sejam feitos de servos. Então ele se compromete dizendo que mesmo que isso lhe custe a vida ele não hesitará. A mariposa pede para ele esperar um momento e o besouro pergunta o que aconteceu. Ela pede para ir com ele dizendo que o Wang também é seu amigo e ela quer ajudar. O besouro pensa sobre isso e agradece a mariposa pelo gesto, mas diz que com sua falta de poder estelar ela não seria de muita ajuda. Mal Mal tenta parar a mariposa e explica que o besouro e a louva-a-Deus das flores são diferentes deles. O percevejo concorda e diz que embora seja frustrante, eles só causariam problemas para o besouro se fossem. A pobre mariposa diz que sabe que é fraca e mero inseto na base da cadeia alimentar. Há muito tempo ela foi enviada para o clã Vespa como alimento porque não podia pagar impostos. A pobre criaturinha chora sentindo-se injustiçada. Ela diz que o Wang nunca a desprezou por causa de sua posição e apesar de ser uma nobre vespa estava disposto a ser amigo dela. Então a mariposa pergunta ao besouro se por ser fraca ela deve apenas assistir seu amigo perder a vida por ela. Mal Mal elogia a mariposa por suas palavras. O percevejo lembra que o Wang está arriscando sua vida por eles e fala que eles não podem suportar, então todos vão juntos afirmando que querem fazer o pouco que puderem. Com isso todos os insetos se animam, outra criatura concorda e os encoraja a mostrar a essas desprezíveis vespas de lama o que a classe baixa pode fazer. Outras criaturas dizem que eles também irão. O besouro fica surpreso com a atitude das pequenas mariposas e decide voltar atrás no que ele disse. Então fala que a pequena mariposa é uma corajosa guerreira e pede ajuda de todos os outros. A pequena mariposa concorda tocando a mão do grandalhão. Enquanto isso uma horda de vespas marcha pela passagem subterrânea da mina. Uma vespa de lama ordena que eles procurem na mina por Wang e a louva-a-Deus. Nesse momento a louva-a-Deus das flores segura o protagonista em seus braços enquanto se pendura no teto. Nosso garoto tenta falar algo e ela pede para ele ficar quieto. Então eles finalmente pousam no chão. Ela avisa que os reforços estão chegando e eles precisam se apressar. A garota corre enquanto encoraja Wang dizendo que eles estão quase no final da passagem e que assim que passarem por lá estarão seguros. Então eles correm em direção à saída da mina. De repente a vespa gigante aparece na saída do local e pergunta a Wang para onde ele está indo com tanta pressa. Ela comenta que ele ainda tem uma louva-a-Deus fedorenta com ele. A situação fica ainda pior porque em um instante uma quantidade absurda de vespas aparece na frente do nosso herói. A vespa afirma que a partir do momento em que o alarme tocou ela sabia que aquele bando de insetos fedorentos que vivem no subsolo estava tramando alguma coisa. A Vespa acrescenta que é um plano muito inteligente escapar e atrair o clã Vespa para lidar com eles, usar um inimigo para derrotar o outro. Então ela pergunta a louva-a-Deus se foi o besouro quem teve essa ideia, mas a louva-a-Deus defende o besouro dizendo que ele não é um traidor. A Vespa gigante enfurecida grita para ela calar a boca. A louva-a-Deus ordena que o Wang se afaste e diz que vai lidar com eles. O protagonista
Imediatamente pede que ela tenha cuidado. Logo em seguida nosso herói foge atrás dela e o combate começa. A louva-a-Deus desencadeia vários ataques pisoteando e chutando as vespas ao redor. Ela gira os braços e os ataca com suas lâminas. Mas então o tanque do time inimigo chega desferindo uma corrida poderosa em direção à pobre louva-a-Deus. Ela se assusta ao ver que seus ataques não estão surtindo efeito e comenta sobre sua casca dura. Em um piscar de olhos o besouro com chifres a alcança. Louva-a-Deus grita de dor ao ser atingida, mas logo se recupera e retoma sua postura de luta mais uma vez. Então o besouro com chifres a ataca de novo. Ela se esquiva dos primeiros golpes, mas logo é jogada no chão com toda a força. O besouro a agarra pela perna e começa a pisoteá-la. Nosso herói pergunta a louva-a-Deus se ela está bem. Ele desafia o besouro com chifres para uma luta. A vespa gigante se surpreendeu com o poder de luta da louva-a-Deus e comenta que o inseto estelar criado pelo besouro tem realmente alguma habilidade, mas seu erro foi enfrentar um besouro com chifres prestes a avançar para a segunda estrela. A vespa gigante se prepara para usar seu ferrão no pescoço da louva-a-Deus. Ela diz que já perdeu algumas irmãs para capturá-la. Então ordena que as outras vespas levem a louva-a-Deus ao berçário para que os bebês possam comer um pouco de carne fresca. Ela acrescenta que uma refeição de louva-a-Deus com poder estelar certamente produzirá guerreiros mais fortes. As vespas concordam e se preparam para levar a louva-a-Deus embora. O besouro com chifres pergunta o que eles deveriam fazer com Wang. A vespa gigante ordena que ele seja contido em uma gaiola sob estrita supervisão e reclama que o protagonista sempre vive causando problemas. Então fala que se livrará dele após o acasalamento para evitar problemas futuros. Nosso herói cabisbaixo lamenta por ainda estar indo mal apesar de ser uma espécie nobre. Wang chora dizendo que não foi feito para ser um herói. De repente um dos guardas avisa as outras vespas que algo ruim está prestes a acontecer. A vespa gigante pergunta o que a deixou tão nervosa. A guarda se desespera e explica que a multidão de camponeses da mina subterrânea se revoltou, que eles já romperam a passagem e estão subindo. A vespa gigante furiosa diz que deve ser apenas aquele monte de lixo de classe baixa, então pergunta quem está liderando os outros insetos. A guarda explica que é o besouro. Nesse momento ele aparece com os outros insetos desencadeando um poderoso ataque na saída do local. A pequena mariposa voa dizendo que está lá para ajudar seu amigo.